Aproveitando que estamos de pé, amados, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Hudson, por nos confiar nessa noite, estarmos aqui trazendo uma porção da palavra do Senhor aos nossos corações. E ontem, na hora que o pastor falou essa mensagem, ali já bateu no meu coração e eu meditei nela hoje. E quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, trazer aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesta tarde. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e o comprai para vós. E tendo elas saído comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tomai o vosso assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, aleluia, que está nesta casa, aleluia. O nosso Deus se faz presente nesta casa de oração, de adoração, que aqui alguns dos jovens que já vieram aqui falar da palavra do Senhor, confirmou muito daquilo que nessa tarde eu, meditando nesta palavra e anotando que o Espírito Santo colocaram no meu coração. Alguns deles aqui, a irmã Lívia também subiu aqui, ela já falou, e também João Gabriel falando do Espírito Santo, foi algo que o Espírito Santo também falaram ao meu coração. Essa é uma palavra de advertência, é uma palavra a qual o Senhor traz a nós nesses últimos dias da igreja na terra. Temos visto, se nós lermos o Evangelho de Mateus capítulo 13, o Senhor vai começar a trazer parábolas ao nosso coração. E eu meditando nesta parábola, e aqui ele diz a parábola das 10 virgens, ele vai falar que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando nós vemos no capítulo 13 de Mateus, a primeira palavra que o Senhor vai falar vai ser da semeadura, que vai ser semeada. E eu comecei a entender que o Espírito Santo me levou ao capítulo 13, porque a palavra ali que está falando que a semeadura é a palavra de Deus. Primeiro é a palavra, e nós temos que ouvir a palavra. Depois vai ter também sobre a parábola do joio. Interessante que logo após a semeadura, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear no campo uma boa semente. Isso depois Jesus vai trazer aos seus discípulos somente em particular e explicar para ele as passagens da semeadura e também do joio. Ele vai dizer que o homem semeou uma semente boa, e também o que me chamou a atenção que ele diz: e os homens adormeceram. Quando aqueles que plantaram a boa palavra dormiram, veio o inimigo e plantou a semente má no meio, que era o joio. Primeiro veio a palavra, o Senhor trazendo por parábola. Segundo, ele veio mostrar que aquele que
ele vai permanecer no fruto 100%. Eu quero que você entenda que eu estou pedindo ajuda do Espírito Santo para ministrar, que eu estou tremendo aqui nesta noite. Abaixou, remando, porque esta palavra é uma palavra que o Senhor falara ao meu coração, com temor. E ali, quando aquele homem semeou a boa semente, os homens que semearam dormiram. O inimigo veio e semeou o joio no meio. Quando nasceu, que estava quase a ponto dele começar a produzir, aqueles homens falaram: Senhor, o Senhor não plantou a boa semente? Ele: sim, plantei. Mas o que aconteceu? Aí, com a sabedoria do Espírito Santo, aquele homem que semeou a boa semente é Jesus Cristo. A boa semente é a palavra de Deus caindo no seu e no meu coração. Ela veio nascer, veio brotar, veio dar fruto, e nós viemos reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma, e não existe outro. E nenhum pensamento irá entrar em nossa mente enquanto dormimos ou enquanto andamos no mundo. Aí ele vai dizer: quer que nós arrancamos? Ele diz: não, para que junto não arranque o trigo, mas vou pedir aos ceifeiros que quando vier o tempo da colheita, mandar colher primeiro o joio, atá-lo e jogá-lo no fogo, e depois colher o trigo e guardar no meu celeiro. Aquele que é do Senhor, ele é guardado, ele é protegido. O mal pode tentar, mas não chega até ele. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, desde que a palavra entrar no teu coração e permanecer a palavra. É a palavra do Senhor. Capítulo 14, 15, 16 e 17 não vai ter parábola, mas no finalzinho do 18 começa novamente as parábolas, até chegarmos na parábola aonde eu li aqui nesta noite, as 10 virgens. E o interessante que são semelhantes, que é parecido, analógico, idêntico, que apresenta a mesma qualidade e a mesma natureza. Mas a Bíblia vai relatar a diferença dessas virgens para nós. E eu meditando, falando com o Espírito Santo, eu quis saber sobre a virgem de hoje. O que significa o virgem, nós sermos virgem hoje, aonde nós estamos. Porque aqui a Bíblia vai relatar que as prudentes, elas levaram consigo azeite nas suas vasilhas e as suas lâmpadas. Elas se preocuparam porque sabiam que elas tinham reserva. O casamento judaico incluía um anúncio chegado do noivo à casa da noiva. Os casamentos geralmente começavam à noite e as lâmpadas eram acesas ao pôr do sol. Portanto, à meia-noite era depois da hora que as 10 virgens esperavam o noivo chegar. E aí o anúncio foi repentino. Foi o anúncio repentino. Perceba que nos dias de hoje, o casamento, o noivo se põe aqui diante do altar a esperar a noiva. A Bíblia nos relata que antigamente os casamentos judaicos, a noiva esperava o noivo na sua casa. Era o noivo que tinha que chegar. Era o noivo que chegava e ele atrasou. Ele não teve a hora de chegar. As noivas estavam com as suas lamparinas. As virgens estavam todas virgens. Elas eram todas virgens. Mas havia uma diferença entre as 10 virgens. 5 eram prudentes. As 5 prudentes, elas estavam ali com seus azeites nas mãos, nas vasilhas. As lâmpadas, aleluia, significa vida espiritual. Vasilha significa entrega ao Senhor. A vasilha na Bíblia vai nos significar uma entrega ao Senhor. Mas aquelas não tinham se entregado. Aquelas virgens loucas não tinham se entregado ao Senhor. Elas iam na igreja de domingo. Elas só vinham na igreja por interesse. Elas eram virgens, vinham, adoravam, exaltavam somente quando estavam no culto.
escrever as 7 igrejas da Ásia. Ele manda ele escrever as 7 igrejas da Ásia. E para cada igreja, para cada anjo, cada pastor que estava naquela igreja, veio uma palavra. E também veio os costumes e a cultura daquele lugar para cada igreja. Mas tem uma coisa que o Senhor falou para todas as igrejas que é igual. Ele foi sucinto desde a primeira igreja até a última igreja da Laodiceia. Ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a nossa intenção. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda. Ele sonda a nossa mente, esquadrinha o nosso coração. E Ele vai dar para nós segundo o fruto das nossas ações. Ele é fiel. Aleluia. Ele vai dizer a essas igrejas: a primeira igreja de Éfeso, segunda de Esmirna, terceira de Pérgamo, a quarta de Tiatira, a quinta de Sardes, a sexta Filadélfia e a sétima Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Seja ela boa ou ruim, não vai fugir dos olhos do Senhor. Você não vai conseguir escapar. Não adianta. Os olhos dele são como chama de fogo, procurando os fiéis que o adorem em espírito e em verdade. E aquelas virgens estavam todas ali. As prudentes estavam com o seu azeite, com as suas lâmpadas acesas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Como vai levar? Elas eram virgens, mas não tinham vasilhas. Elas não tinham reserva. Elas eram virgens. A virgindade no dia de hoje para nós, que o Espírito Santo falou no meu coração, é nós andarmos no mundo, mas não somos do mundo. É nós andarmos no mundo, não andar como o mundo. É nós andarmos no mundo e não somos contaminar com as modas, com as coisas do mundo, mas é viver em espírito e em verdade, é meditar na sua palavra de dia e de noite. Aleluia. Como vamos, eu falei, Espírito Santo, como vamos manter a nossa virgindade contigo? Sermos fiel, puro, porque virgem significa puro. É algo que santificou, que está santificado para o dia do casamento. Ai, show, levanta, como? Que o Espírito Santo falou no meu coração: meditar na minha palavra de dia e de noite. Porque quando meditamos nela, o pensamento fica na palavra. Mas quando deixamos a palavra, estamos afastando de Deus. Começamos a sair do primeiro banco, pulando o banco. Quando vem, estamos lá fora, porque as coisas do mundo nos atraíram. Estamos dizendo o que para o Senhor? Só não me está me satisfazendo, mas a palavra de Deus, ela me satisfaz. Ela mata a minha sede, ela mata aquilo que está dentro de mim, que é o verdadeiro, trazendo para o novo homem, para viver cheio do Espírito Santo e do conhecimento de Deus.
da promessa. Aleluia. Tem que ter o Espírito Santo. Ele é o selo da promessa. Sem ele você não sobe. Foi dado como penhor pela minha e a tua alma. Aleluia. Esse é o Deus que eu conheço. E esta é a palavra que está ao nosso coração. Permanecer na palavra do Senhor. Aleluia. Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vamos dar conta. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo conosco. Quando Adriel leu aqui, eu comecei até a sentir a graça de Deus ali, porque Deus falou: sem mim nada podeis fazer. Davi pecou, Davi errou, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi reconheceu o seu erro, pagou o preço, pagou, mas ele tornou a dizer a Deus: Senhor, não me lance fora da tua presença. Davi confessou o seu pecado. Davi se rasgou diante do Senhor. Davi buscou a Deus, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se arrependia. Como ser humano nós podemos pecar, igual Deus falou aqui, mas quando nós pecamos, nós temos um advogado. Se recorrer a ele, pedir perdão, mas tem que pedir perdão, confessar e não praticar mais. É a prática que mata nós deixarmos de ser virgem diante da presença de Deus. É as práticas, porque começa pelo pensamento, depois vem as práticas. Aleluia. O Espírito Santo tem que estar presente na minha e na sua vida. As virgens estavam todas dormindo, e está dando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, porque tudo tem que ser de noite, né? A maioria das notícias vem à noite. E à noite, a Bíblia diz que enquanto é dia temos que trabalhar, porque chegando à noite não podemos fazer nada. O noivo demorou. E o noivo, e à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As lâmpadas estavam se apagando. Dormir é normal, mas cuidado com o sono. O sono pode trazer uma morte espiritual para a sua vida. Temos que estar preparados. Nós nos preparamos para tudo. E por que não vamos estar preparados? Porque nós temos uma eternidade para estar com Cristo. É uma eternidade para estar com Ele ou sem Ele. Eu quero estar com Cristo na minha eternidade. Eu luto para que eu chegue lá na eternidade. Às vezes passo por alguns perrengues no meio do dia. Eu chego em casa com a minha esposa: hoje eu tive que matar uns 2 leões. Mas por quê? Porque a graça do Senhor está na minha vida. Eu não saio de casa sem pedir a presença do Espírito Santo comigo, porque eu sei que se Ele for, se eu tiver que orar por alguém, Deus vai curar instantaneamente, Deus vai fazer um milagre. Se eu pegar o Evangelho, é o Espírito Santo que vai convencer o pecador do pecado, porque eu não convenço ninguém. É Ele que tem que ter o Espírito Santo na minha e na sua vida.
vivemos aqui, nós temos que saber discernir o que é e o que não é. Temos que saber como andar no meio do povo do mundo e como viver uma vida santa diante do Senhor. Porque naquele dia será aberto os livros. E que obra nós temos feito? Temos pregado o Evangelho? Temos nos entregado ao Senhor para ter reserva? Temos vivido uma vida na presença do Senhor como se deve, meditando na sua palavra de dia e de noite? E aí, as bocas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. Fé é algo que vem de dentro. A fé tem que vir de dentro. Em uma das parábolas, o Senhor comparou também o reino dos céus como a semente de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, mas ela plantada na terra se torna uma árvore grande, das maiores, que até os passarinhos fazem ninho nela. Você não tem como passar a sua fé para a sua esposa, para os seus filhos. É algo que você tem que adquirir, porque é de dentro para fora. Fé é inegociável, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas as prudentes disseram às loucas: vai aos que vendem e te comprar. Quem é que vai vender, irmão? Uma reserva. A reserva para um momento tão difícil em nossas vidas. Às vezes nós pensamos: eu oro tanto, mas não está resolvendo aquele problema, não tem sim, irmão. A oração está sendo guardada no momento de dificuldade, onde você não vai ter força para orar. Deus vai te sustentar, porque o cálice da sua oração está cheio e o Espírito Santo está na tua vida. Não desanime, não pare, continue buscando o batismo com o Espírito Santo, continue buscando aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, que está na palavra dele. Busque conhecimento, busque sabedoria, porque o Senhor vai dizer ao povo: esse povo que me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Ele conhece quem estaria aqui nesta noite. Esta é uma palavra de advertência, para que nós não fiquemos cocheando com as coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus em segundo plano, primazia para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. E vemos que Jesus, ele disse no Evangelho que nem Lucas capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela te sustenta, e ela não cai por terra. E aquelas virgens foram comprar, eu estou encerrando, foram comprar o azeite. E quando elas foram comprar o azeite, o noivo chegou, o esposo chegou, e as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. 5 agiram com cautela. As 5 foi aonde aquela palavra entrou no coração. Ela temeu, tirou os costumes do mundo, as coisas do mundo, viveu uma vida digna e esperar a vinda do noivo. Elas 5 não se contaminaram com as coisas do mundo, mas tiveram, aleluia, uma entrega ao Senhor. E elas entraram para as bodas e fechou-se as portas. E porta que Deus fecha, ninguém abre.
E de repente chegaram elas de novo, batendo na porta. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele disse: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Ele é o centro da promessa. Fique de pé. E ele disse: vigiai. É para nós vigiarmos, porque a hora ninguém sabe em que virá o Filho do Homem. E a
E eu peço aos irmãos, não faltem. Estaremos aqui, se Deus permitir,